Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser mais um devocional sobre um capítulo de Gênesis. E hoje nós vamos para o capítulo 7 de Gênesis, que vai falar sobre o dilúvio. Antes da gente começar, eu queria pedir para você aí curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, se inscrever no canal, porque quando você faz essas coisas, você ajuda o canal a crescer. Quando você curte o vídeo, quando você compartilha o vídeo, automaticamente o YouTube entende que talvez esse vídeo seja interessante. Talvez o conteúdo do canal seja um conteúdo que outras pessoas talvez gostariam de ver também. E aí o próprio YouTube começa a recomendar o vídeo para outras pessoas. Então, quando você curte o vídeo e compartilha com outras pessoas, tanto você ajuda outras pessoas a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra, como o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos do canal. E aí eu gostaria de pedir também para você se inscrever, porque isso também ajuda o canal a crescer. E para a gente começar, eu quero pedir também para você dar aí uma pausa no vídeo, ler aí o capítulo 7 de Gênesis na sua casa, fazer a sua oração do seu devocional, porque se eu for ler o capítulo 7 aqui, vai ficar um vídeo muito grande, e esse não é o objetivo desse canal. Então você faz uma pausa, lê o capítulo, faz a sua oração, e aí a gente continua. Então vamos ver aqui quais são as lições que Gênesis 7 pode nos ensinar. Claro que são várias lições. Se a gente fosse parar para procurar cada lição que Gênesis 7 pode nos ensinar, não teria mais fim o estudo. Mas eu quis trazer aqui apenas 5 lições que o capítulo 7 pode nos trazer. E a primeira lição é que a nossa maior responsabilidade é a nossa família. Note que quando Deus pediu para Noé construir a arca, Deus não falou para Noé que ele pregasse para outras pessoas. Claro que Noé, como apregoeiro da justiça, que é isso que a Bíblia fala sobre ele, deve ter falado sim de Deus e do juízo que viria sobre a terra para as outras pessoas. Mas veja que Deus não mandou Noé falar para as outras pessoas. Deus mandou Noé focar em sua família, que enquanto ele construísse a arca, ele focasse em sua família. E assim é também conosco. A nossa primeira igreja, o nosso primeiro ministério é a nossa família. É neles que nós temos que focar primeiro e acima das outras pessoas. Às vezes as pessoas querem tanto que Deus a chame para pregar para outras cidades, outros países, outros continentes, e essas mesmas pessoas se esquecem de que tem dentro da sua casa almas que também precisam ouvir falar sobre Deus. A responsabilidade de ensinar as crianças a servirem a Deus é dos pais. Provérbios 22, versículo 6 vem nos mostrar isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela for grande não se desviará dele. Então a responsabilidade de ensinar as crianças sobre qual é o caminho que elas devem andar é dos pais. A escola não tem responsabilidade de educar os seus filhos. A escola ela vai dar aos seus filhos conhecimento no que se refere a escrita, a leitura, a aprender contas, a aprender a história do seu país, a história da humanidade. Essas coisas a escola vai ensinar ao seu filho. A escola também pode ensinar para o seu filho no convívio com os outros, o convívio em sociedade, já que o seu filho vai aprender todos os dias, ele vai estar ali junto com vários coleguinhas, cada qual com uma personalidade diferente, a professora com uma personalidade diferente. Na escola, o seu filho também pode aprender a respeitar outras autoridades, que não apenas os pais, os avós, mas vai ter ali os professores, as tias da cantina, tem os responsáveis pela limpeza do colégio, e o seu filho vai ter sim
que aprender a conviver com diversos tipos de pessoas e respeitar essas autoridades. Mas dentro de casa é que está a base da educação do seu filho. Até para ele chegar na escola e saber respeitar os outros, o seu próximo e as autoridades que tem na escola, isso tem que ser ensinado dentro de casa pelos pais. A sociedade do jeito que está hoje é um espelho de como muitos pais têm ignorado a tarefa de ensinar os seus filhos, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E esses filhos têm crescido adultos que rejeitam totalmente a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: quem não cuida da sua própria família ainda é pior do que o ímpio. A segunda lição que nós podemos aprender com o capítulo 7 de Gênesis é que quando Deus anunciar um juízo, ainda que pareça improvável, esse juízo virá. Quando Deus disse a Noé que viria um grande dilúvio, que inundaria a terra inteira e acabaria com qualquer ser vivo que estivesse fora da arca, Noé talvez poderia ter ignorado isso. Noé não ignorou, porque ele cria no Senhor, ele tinha fé em Deus e ele sabia que o que Deus fala se cumpre. Mas imagine o que as outras pessoas pensaram quando Noé falou dessa grande chuva que viria, porque até aquele tempo ainda não havia chovido sobre a terra. As águas que regavam a terra, as plantas e que serviam para as pessoas, vinham dos rios. E a Bíblia também fala que havia um vapor que subia da terra e isso servia para os seres vivos, mas ainda não havia chovido. Então imagina o que essas pessoas que viram Noé construindo um grande barco e falando sobre um grande dilúvio, o que essas pessoas pensaram de Deus e pensaram de Noé. Noé falando sobre uma grande chuva que viria, quando na verdade nem uma pequena chuva havia caindo ainda sobre a terra. Mas quando Deus promete enviar alguma coisa, mesmo que seja um juízo e não uma promessa de bênçãos, Ele enviará isso que Ele prometeu. A terceira lição que nós podemos aprender é que mesmo nas dificuldades, Deus preserva o que é seu. Vamos ver o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Vemos que o Senhor livra os piedosos no tempo da provação. Deus não promete a nós que tudo vai dar certo. Na verdade, quando Jesus esteve na terra, o que foi que Jesus disse? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus ele nos diz que nós teremos sim aflições. E na verdade, nós como cristãos passaremos muitas vezes por provações, porque é assim que o Senhor vem a amadurecer a nossa fé. É assim que o cristianismo em nós é amadurecido. É assim que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes à imagem de Cristo. É através das provações, das tribulações. Mas Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, o que de fato somos, mesmo assim Deus permanece fiel e Ele livra os seus filhos, o seu povo. Ele livra aquele que Ele ama, aqueles que Ele ama, no tempo das provações. Deus não nos promete que nós nunca passaremos por lutas e tribulações. Ele nos promete que mesmo em meio às lutas e tribulações, Ele nos guardará. E foi isso que Ele fez com Moisés, aliás, com Noé, com a família de Noé e com todos aqueles animais que estavam dentro da arca. A quarta lição que nós podemos aprender no capítulo 7 de Gênesis é que, enquanto há tempo, Deus ainda aguarda com paciência que os homens se arrependam. Porém, um dia o tempo acabará. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas o mundo está tão mal, está tudo tão ruim. Por que Deus não entrou ainda com provisão? É porque Deus ainda espera que o tempo de tudo se cumprir chegue. Há um tempo para todas as coisas. E há um tempo em que Deus vai derramar o juízo sobre aqueles que desobedecem os seus mandamentos, sobre aqueles que o rejeitam. Até lá, até que esse tempo chegue, Deus ele tem sido tolerante, ele tem sido paciente e tem esperado com paciência até que todos aqueles que devem crer no seu nome
creiam, até que todas as coisas que devem acontecer até lá aconteçam. Se o juízo ainda não chegou, é porque certas coisas ainda precisam acontecer. É porque certas pessoas ainda precisam crer no nome do Senhor. O Senhor sabe todos os que crerão no nome dele. A Bíblia diz que o dia de Jesus voltar vai ser na plenitude dos gentios, quando todos os gentios que tiverem que crer, então crerem no nome do Filho de Deus, naquele que viria para salvar o mundo dos pecados. Até lá, Deus, ele está sendo tolerante, paciente com aqueles que rejeitam o seu nome. E é por isso que ele ainda não agiu com o juízo prometido, porque ele ainda está esperando o tempo das coisas se cumprir. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé passou muitos anos construindo aquela arca. E enquanto Noé não terminou de construir a arca, Deus foi tolerante com aquelas pessoas que zombavam do seu nome. Até o Noé terminar de construir a arca, Deus não mandou o dilúvio. Mas no dia que Noé terminou de construir a arca, então Deus derramou do seu juízo que ele havia prometido. Ele não fez antes, porque ele esperou Noé terminar de construir a arca. Há certas coisas que precisam acontecer até que o juízo de Deus seja derramado. A quinta lição que nós aprendemos no capítulo 7 de Gênesis é: somente em Cristo é possível ser livre da ira vindoura. Muitas pessoas acham que a arca de Noé representa a igreja, mas a arca não representa a igreja. A arca, ela representa Cristo. Somente em Cristo nós podemos ser livres da ira vindoura, do castigo que há de vir para julgar os vivos e mortos, aqueles que rejeitaram o nome de Deus. João 3,16 vem nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É somente crendo no nome do Filho de Deus que nós podemos ser salvos daquilo que há de vir, do castigo eterno, do lago de fogo, do inferno eterno. É somente crendo no nome do Filho de Deus. E por que nós precisamos crer no nome do Filho de Deus? É porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão distantes da glória de Deus. E por consequência, a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que, como nós somos pecadores, a nossa recompensa, a consequência pelo nosso pecado é a morte. É algo que nós não podemos evitar. E quando a Bíblia fala disso, ela não está falando apenas da morte física, mas ela fala da morte espiritual e também da morte eterna, que não significa que um dia as pessoas que rejeitaram a Deus vão desaparecer e vão ser totalmente destruídas, mas significa que elas sofrerão a ira eterna, enquanto aqueles que crerem no nome do Filho de Deus viverão a paz eterna com Jesus Cristo, terão a vida eterna. Aqueles que rejeitarem o nome do Filho de Deus terão o castigo eterno. E aquilo que vai castigar os homens nesse tempo de castigo eterno não são os demônios, não é Satanás, não, porque até eles serão castigados também. É a ira de Deus que vai ser derramada sobre essas pessoas. E a única maneira de ser livre disso é crendo no nome do Filho de Deus, aquele que, sendo Deus, sendo Criador de todas as coisas, não pensou duas vezes antes de se entregar na cruz para salvar terríveis pecadores que nem mereciam o seu ato de amor. Atos 4, versículo 12, vem nos dizer que não há nenhum outro nome em quem as pessoas possam ser salvas. Não existe nenhum outro nome na face da terra e em toda a história da humanidade em que as pessoas possam ser salvas. É apenas crendo no nome do Filho de Deus. João 14, versículo 6 vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa frase foi dita por Jesus. O que isso significa? Significa que sim, todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas apenas um caminho leva a Deus como Pai, como Senhor e como Salvador. É apenas Jesus Cristo. Apenas em Jesus Cristo nós temos a salvação daquilo que há de vir.
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha lhe edificado, que ele tenha lhe abençoado. Se ele lhe edificou, se ele lhe abençoou, se você aprendeu mais um pouquinho sobre Deus, se Deus falou com você através desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, para você poder ajudar o canal a crescer e assim outras pessoas também poderem ter acesso a esse conteúdo e aprender mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.